Bom, vamos falar de uma coisa que muita gente me fala. Eu queria ir para Inglaterra, mas eu vou escolher outro lugar porque está muito difícil. Bom, só logicamente o Brexit dificultou um pouco mais, mas dificuldade você vai ter em todo lugar. Não existe lugar fácil, a não ser que você seja um cara que já chegou no lugar com um emprego fixo, empresa te bancando, né? Tudo grana já entrando para você ter aluguel e tudo mais. Mas tudo isso depende muito do que a gente vê, do que a gente busca de informação. A maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, estão buscando informação sobre a Inglaterra. Um pouquinho antes do Brexit era mais, agora diminuiu. Mas as pessoas vão principalmente focadas na questão financeira. É dinheiro. De dinheiro, qual é o lugar que ganha mais, qual que é a moeda vale mais. Amigo, você ganha em Libra, mas você gasta em Libra. Eu conheço gente que ganha muito mais que eu e tá apertado. E tem gente que ganha menos que eu, como eu já ganhei menos do que eu mesmo hoje, mas estava aí e consegui comprar uma casa. Então depende muito do que você, como você se administra, né? Mas não existe essa de, um lugar é melhor que o outro. Você vai ter lugar bom em todo lugar do mundo. Tem gente que está vivendo no Brasil que está ótimo. Eu conheço gente que está aqui que mudaria de volta para o Brasil lindo, porque tinha um emprego muito bom e consegue voltar para esse emprego e tudo mais. Então é muito relativo e não dá para focar só na questão do dinheiro. Lógico, o dinheiro é bom, mas depende de como você se administra, né? Então não vai adiantar nada às vezes você ganhar um monte de grana, ficar gastando dinheiro comprando um monte de bobagem o tempo todo e só para aparecer para os outros nas fotos do Instagram. Então gastar às vezes, por exemplo, aqui você pode comer fora, mas você vê que eu como muito pouco fora, eu posto muito pouca coisa do que eu como fora, uma vez por mês, duas, três no máximo, porque você gasta muito. Eu acho que não vale a pena. Por que eu vou pagar 6 conto numa pint, 7 conto numa pint, que eu posso pagar tomar ela na minha casa, no conforto da minha casa, onde eu não preciso pegar um táxi para voltar, porque eu não vou precisar dirigir. Muito mais fácil. Então, eu vou sempre pelo caminho mais fácil, meu amigo. Não é só pelo caminho do dinheiro. Então, é muito relativo, aí vai muito de cada um. Por que que eu escolhi a Inglaterra? Eu já contei essa história aqui, vou ver se eu deixo o vídeo aqui no card, porque senão eu fico repetindo a história várias vezes e quem já assistiu se cansa de ver eu repetindo essa história. Mas isso vai depender de cada momento. Para mim era mais fácil a Irlanda, mas a Camila quis a Inglaterra e como eu sabia, eu falei, eu dei certo sozinho na Irlanda, sem conhecer uma alma penada. Quando eu vim para cá, eu tinha colegas aqui que iam dividir a casa com a gente. Eu falei, já tá mais fácil do que foi quando era na Irlanda. A chance de dar errado é muito menor. E aí vão das escolhas. Aqui eu tive altos e baixos. Meu segundo emprego aqui, trabalhei de garçom, um monte de coisa, todo mundo já sabe. Mas meu segundo emprego aqui já foi na área. O meu terceiro emprego foi na área. O meu quarto emprego foi na área. E aí depois eu saí da área totalmente e fui fazer outra coisa e ganhar muito menos. Mas porque a necessidade. Cada momento é o que vai te balancear. Lá na Irlanda, eu trabalhei numa área totalmente fora da minha e cresci dentro de uma empresa e fiquei 3 anos e meio na empresa. Aqui, em 3 anos e meio, eu já tinha passado por 5 empresas ou 6. Então é muito relativo, não dá pra gente medir isso dessa forma. E ainda nessa de onde morar, primeira opção, por que eu queria... muita gente fala, mas eu queria ir para Inglaterra, mas agora com as mudanças... Às vezes, essa primeira opção, às vezes esse é livramento, meu amigo. O que acontece? A minha primeira opção já contém histórias aqui, vou ver se eu deixo também os vídeos aqui no card. A minha primeira opção era Canadá. Já tinha pago escola, pago host family, pago passagem e tudo, né? Olerite mostrando que eu trabalhava e que também tinha carro que eu ia deixar pagando o seguro no Brasil. Ou seja, eu iria ter que voltar para cuidar de tudo isso. Eu não ia só abandonar tudo isso no Brasil. E aí eu ia e tive o meu visto negado. Ou seja... fiquei meio deprê, mas ao mesmo tempo não fiquei, porque eu sabia do medo que eu estava internamente, por mais que eu quisesse, eu estava com medo interno muito grande e talvez não foi a hora de eu sair. E aí meu visto foi negado, perdi tudo, a grana, né, ou boa parte dessa grana que eu pedi ressarcimento, mas nem lembro se os caras me pagaram. Agora acho que vou até pesquisar, porque se não me pagaram ainda estão me devendo até hoje. E aí o que acontece? No final, a Irlanda não era opção, eu tinha a opção de Nova Zelândia, Inglaterra, provavelmente a Nova Zelândia era uma opção melhor. Só que aí o que aconteceu? Eu conheci um cara via Orkut que morava perto da minha casa que tava vendo isso e aí a gente começou a ver junto, só que ele falou, não, já vou ir, fechou Nova Zelândia e o cara foi. Cara, ele chegou lá num feriado, tava tudo fechado, a escola fechada, a host family tinha ido viajar, tentaram contato no aeroporto, ninguém conseguiu falar com ninguém, mandaram o cara de volta. Eu falei, putz, cara, não posso correr esse risco, não tem essa grana, a passagem era 5 mil. Tá ligado? 5 mil reais, mano. Eu falei, vou jogar 5 mil reais e correr esse risco de voltar. Depois ele ainda voltou pro Brasil, esperou mais um tempo e voltou pra Nova Zelândia. E eu falei, cara, não posso correr esse risco. Já tinha perdido do Canadá. Aí a opção era Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra e depois Irlanda. Só que depois eu avaliei as três um pouquinho mais, logicamente, sem ter tudo isso de informação que a gente tinha hoje.
E aí eu acabei optando, falei, não, vou para Irlanda, cara, é o mais fácil. Na época também tinha menos brasileiro, né? E precisava de uma quantia boa, acho que precisava 3.000 libras para poder. Tinha acabado de mudar isso, antes acho que era 1.500, depois começou a pedir 3.000 libras, logo que eu mudei. Eu falei, beleza, fechei e acabei indo e foi a melhor opção no final. Tanto que quando eu tava lá eu não queria nem mudar pra Inglaterra. Eu falei, mano, se o nego chegava pra mim e falava, ah, e se você conseguir um emprego na Inglaterra que te paga metade a mais do que você ganha? Eu falava, não, não iria, de jeito nenhum. Porque eu já estava acostumado com aquele lugar, eu já gostava do lugar e eu vou falar, os primeiros 6 meses foi 6 meses querendo ir embora. Acordava todo dia pensando, eu tenho que sair desse lugar. Então, é muito variável, que é a nossa primeira opção. Por isso que você tem que ter plano A, plano B e plano C. E muitas vezes o plano C vai virar o plano A e vai dar muito mais certo do que qualquer outro lugar. Né? Eu conheço pessoas que moram na Holanda. Meu, quem pensaria, vou sair daqui e vou morar na Holanda? Eu conheço gente que mora na Alemanha. Conheço dois caras que moram na Holanda e conheço gente que mora na Alemanha que... E tem uma colega que morou com a gente na Irlanda e ela e o marido, e com 2 filhos ainda, conseguiram se mudar para Polônia, cara. Se você vê Polônia, questão financeira de dinheiro, não foi pelo dinheiro que eles moravam. Moravam lá em Campinas, numa cidade da hora, com empregos bons, estavam tranquilamente. Tinha coisas, lógico, que não gostavam. E estavam vendo de vir para cá, até Irlanda era uma das opções. E no final, a última vez que eu tive contato com ela, deve fazer uns 3 anos ou mais, eles tinham decidido ir para a Polônia. E estão lá na Polônia até hoje, porque eu vejo fotos deles na Polônia e estão indo bem. E Polônia, se você for ver questão de financeira de moeda, é praticamente a mesma moeda do Brasil. Valor de moeda, né? Não que a moeda seja real, senão daqui a pouco alguém me escreve aqui embaixo, ah, não é real lá na Polônia, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, e estão vivendo bem, ou seja, tem um emprego legal, tem uma qualidade de vida legal, estão na Europa, é um lugar maravilhoso, tem muita história, eu gosto muito da Polônia, fui para lá, Varsóvia, Cracóvia, tem puta, meu, uns 16 vídeos aqui mostrando esses lugares. Ela não mora nesses lugares, só que também, meu, a Polônia passou por tudo, né? Passou pelo nazismo, passou pelo comunismo, e às vezes a gente nem coloca como opção, mas de repente é uma opção, se você não pensar no dinheiro, na moeda, ah, essa moeda eu vou ter mais lucro. Se eu mandar essa moeda para o Brasil, eu vou ter mais. Se você não pensar nisso, lá também você ganha em euros, só que é um salário um pouco mais baixo, é que nem em Portugal, você ganha em euro, mas é um salário mais baixo. E eu recebo informação e mensagens de pessoas que querem sair de Portugal, porque Portugal tem um dos salários mínimos mais baixos. Só que quando a gente viaja para Portugal, é um dos lugares mais baratos, cara. Você come um monte de coisa por um conto, um casal come bem por 25, 30 euros. Então, depende muito de como você vai se gerenciar, se você vai gostar da cultura do lugar. Ou seja, a minha colega ela foi para a Polônia sem falar a língua, com 2 filhos na época, agora já está com 3. E a gente até está sem contato. Se um dia ela ver esse vídeo, ela sabe que é ela. Ela e o marido, que eu não conheço, mas, cara, estão se dando bem. Isso que a gente tem que ver. Todo lugar você vai ter a capacidade de estar bem. Vai depender do seu empenho. Vai achar que é fácil? Imagina. Ela falava inglês, né? Não sei que outra língua ela falava, mas ela e o marido foram para Polônia, cara. E agora eles têm que falar polonês, porque as crianças estão aprendendo polonês. Então existe toda essa dificuldade. Polônia não é um lugar que fala inglês tão fluente, pelo menos no ambiente externo, né? Não falo dentro das empresas porque eu não conheço, talvez dentro das empresas sim, porque provavelmente o esposo dela não falava polonês, mas estão se virando. Então, todo lugar aqui na Europa vai ter chances, assim como no Brasil tem chances. Eu tenho amigos que não sairiam do Brasil por nada, porque já estão com a vida estável, já estão tranquilos. Eu estava com a vida estável, eu estava construindo uma casa no Brasil, que hoje minha mãe mora nela, e eu saí, entendeu? Então é muito de cada um, do espírito de cada um. Eu, antes de sair a primeira vez para a Irlanda, jamais faria o que eu fiz agora em 2015. Então é muito da sua experiência, da sua vivência, você saber. Eu já sabia, falei, não, na Europa dá para se virar e eu sei que eu me viro. E eu vou fazer o meu corre, independente de estar em comunidade brasileira, independente de qualquer coisa. Então você tem que tentar, né? É risco, é risco e atitude. Cada escolha que a gente faz é uma renúncia, né? E ao mesmo tempo pode ser um benefício ou não, mas o que vale assim, você tá num lugar ruim, você tem que sair. O que eu conheço é um monte de gente que às vezes está num emprego que não gosta, fazendo o que não quer, principalmente em países que tem condição de você mudar de emprego e não mudam. Se você tem condição, no Brasil eu sei que é muito difícil, tem outros países aqui da Europa que é mais difícil você conseguir ficar pulando de emprego em emprego, mas eu fiz isso aqui, meu, tava em emprego, psicologicamente te derrubava. E aí eu comecei a mudar. A Camila também, só que muitas vezes a gente fica preso. É natural do ser humano, a gente vê coach falando disso, mas acontece. Você fica naquele lugar ruim e você fica com medo de tipo, eu vou mudar e se for pior. Só que você tem que mudar.
Se for pior, aí você muda de novo, porque aí no segundo, se você sai de um negócio que você tá há muito tempo e tá ruim, e você vai para outro, se nesse outro tiver ruim, por você não ter aquele apego do tempo, né, de uma história com aquele lugar, você vai mudar mais fácil. E isso vai acontecendo com tudo, né? Então são escolhas, né? Mas, por exemplo, a minha primeira opção era Canadá e eu perdi tudo. E nem por isso eu desisti. E tem muita gente que já desiste de cara. E tem gente que vai chegar em qualquer lugar da Europa e pode se dar mal. Mas você pode se dar bem na Polônia, na Holanda, na Alemanha, na Espanha. Eu conheço gente que está na Espanha também. Então tá de boa, cara. Depende de como você vai se adaptar ao lugar. E tem gente que está aqui na Inglaterra e mostra vídeos aí na internet, que lógico não são os que fazem mais sucesso, porque os que fazem mais sucesso é a galera de sempre, ou mostrando bobagem, ou se exaltando, ou repetindo notícias da BBC, mas é a opção de cada um. Então, suas escolhas também vão estar muito relacionadas só ao que você vê. Então, muito cuidado com o YouTube, porque às vezes você fica numa bolha. E essa bolha vai te trazer somente aquele conteúdo, aquele tipo de conteúdo. Você tem que buscar outros, sabe? Tem coisas simples. Tem um cara inglês que eu vejo o vídeo dele. Ele era um cara que tinha um restaurante, alguma coisa aqui no litoral sul de Londres, né, na parte litorânea lá da Inglaterra. E aí o cara faliu, quebrou e resolveu viajar ao mundo. E o cara morou na Índia, que aí eu não moraria de nenhum, porque é uma cultura totalmente diferente. E agora ele vive nos países soviéticos viajando e mostrando, e tá bem. E isso deu certo para ele, mas tem gente que não teria coragem nem viajando. Fala assim, ó, você vai ter, vamos dizer aí, 10 mil libras por mês livre para você só viajar por esses países. Muita gente não faria isso, e o cara faz. Então vai muito de cada um. Vai muito do que você quer viver, da sua experiência, do que você conhece de você e de se adaptar. Se você não tá dando certo, você consegue mudar. E logicamente, nem todo mundo vai ter essa grana que esse cara tem. Mas tem gente que não tem e vai ter que trabalhar num trabalho normal, vai ter que ter tudo mais e conseguiu se desenvolver num país que, se você for ver, a Polônia é o Brasil da Europa, tá ligado? Financeiramente, de moeda, tá um pouquinho melhor, tá melhorando a cada ano, é um dos países que eu torço muito para dar muito certo, né, por vários fatores, por todas as experiências ruins que eles fizeram, mas esse é um dos exemplos que eu trago aqui para vocês. Espero que essas experiências que eu tô passando aqui para vocês, de pessoas que eu conheço e minhas mesmo, sirvam para vocês para tomar a decisão e buscar outros caminhos, galera. Procurem outros caminhos, que tem caminhos aí na Europa inteira. Não se apeguem só à Inglaterra por causa da questão de moeda. Não é tão fácil. Ah, tá faltando funcionário aqui? Tá. Mas também tem muita gente se dando mal, cara. E esses que estão se dando mal, por mais que grave vídeo, não vai estourar. O que vai estourar é o fake until you make it, meu amigo. Se eu fizer aqui que eu tô numa mansão e pá, é o que vai bombar. É isso que o povo quer ver. Tá cheio de brasileiro fazendo isso nos Estados Unidos, tá cheio de brasileiro fazendo em lugar, tá cheio de gringo fazendo isso aqui. Eu conheço vídeo de inglês que vivem montando um paraíso. Só que ninguém fala como que ele chegou lá. Por que que ele chegou lá, se veio de família rica, se já tinha dinheiro, se não sei o que, ou se ele simplesmente finge que o pouco que ele tem, o banal e o normal que ele tem é muito. Depende de como você expõe isso para os outros, né? Então depende de cada um e de que você vê. Cuidado com o que você vê, mas saia um pouquinho da bolha e pegue todas as experiências que eu falei aqui, pesquise esses países, pesquise até outros, cara, que às vezes vale muito a pena. Tem ali Finlândia, Suécia, cara, são lugares da hora, Noruega. Tem muito lugar por aqui, cara. República Tcheca, o leste europeu, né? Não diria, até a parte europeia da Rússia é legal. Só não iria muito para os países muçulmanos, que a cultura, pelo menos para o ocidente, é muito diferente, tem muitas regras, a religião e a política se misturam muito, aí eu não curto muito, né? Religião e política já são duas coisas que já deviam estar separadas por natureza, e aí quando você se aprofunda em ambas, às vezes você se perde, então a gente tem que ter cuidado. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste e aproveite essas informações e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais, valeu!